Boa noite! Que bom ter você com a gente! Nosso culto vai começar em alguns instantes. Enquanto isso, deixe seu like. Você já conhece as nossas redes sociais? Nossa missão é levar as pessoas a conhecerem e serem como Jesus. Para isso, nossos encontros são pensados de forma prática e com conteúdo aplicável no seu dia a dia. Nossa estratégia é criar ambientes acolhedores para que você consiga se conectar com Deus e com outras pessoas. Se você ainda não faz parte disso, visite a nossa igreja. Será uma grande alegria para nós. Muito boa noite a você que está nos assistindo. Não sei se você está no seu sofá, se você está em casa sozinho, com familiares, com seus amigos, mas eu quero te convidar nessa noite, então, a você participar desse momento de louvor, de adoração a Deus e também de culto a Deus. Quero que você cultue a Deus aí onde você está mesmo, junto com a gente. Vamos primeiramente, então, estar orando. Senhor, muito obrigada por mais este dia que nós podemos estar aqui, que nós estamos transmitindo, Senhor, esse culto para diversas pessoas, Senhor, que o Senhor e a Tua mensagem encontrem os corações das pessoas, que elas possam receber conforto e alívio nesse momento que está tão complicado, Senhor. Nós não estamos alheios a isso, Pai, mas nós temos e sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos aqui falando, Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, nós queremos a Tua presença nas nossas vidas. Nós te pedimos, te agradecemos por isso. Amém. E nós cantamos a primeira canção dizendo que Ele é uma rocha inabalável. Nós podemos depositar na nossa confiança total e a nossa vida nele. Vamos cantar. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque na terra escureceu. Oh, oh, minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. E eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Não, 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 não. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não há brilho nas estrelas, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque na terra escureceu. Oh, oh, minha vida está em Deus, sei que
que eu, e eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nós podemos seguir com fé, muito mais, nós podemos ir além com Cristo, nós podemos dormir em paz, nós podemos cantar salmos a Ele, tudo isso nós podemos depositar nossa confiança e nossa vida nas mãos dEle. Eu vou seguir e agora com Cristo eu posso ir além. Se o choro durar, eu vou cantar, vou adorar Jesus. Se o pão acabar, eu vou cantar, vou espalhar sua luz. Quanto a vida em mim, louva-te, Senhor. E na sombra da morte eu vou olhar, vou contemplar Jesus. Se a dor aumentar, eu vou buscar socorro lá na cruz. Esperança sem fim, louva-te, Senhor. Com Cristo eu posso ir além. Com Cristo eu posso ir além. Eu sigo em frente na graça sem fim. Com Cristo eu posso ir além. Mais uma vez. Se o choro durar, eu vou cantar, vou adorar Jesus. Se o pão acabar, eu vou cantar, vou espalhar sua luz. A vida em mim, louva-te, Senhor. E na sombra da morte eu vou olhar, vou contemplar Jesus. Se a dor aumentar, eu vou buscar socorro lá na cruz. Esperança sem fim, louva-te, Senhor. Com Cristo eu posso ir além. Com Cristo eu posso ir além. Eu sigo em frente na graça sem fim. Com Cristo eu posso ir além. Mais uma vez. Com Cristo eu posso ir além. Com Cristo eu posso ir além. Eu sigo em frente na graça sem fim. Com Cristo eu posso ir além. Em paz eu dormirei, acampas ao meu lado, salmos cantarei, coragem pra lutar. Eu ouço a tua voz chamando o meu nome, Senhor, estou aqui, me ensina a te escutar. Com Cristo eu posso ir além. Com Cristo eu posso ir além. Eu sigo em frente na graça sem fim. Com Cristo eu posso ir além. Oh, com Cristo eu posso ir além. Com Cristo eu posso ir além. Eu sigo em frente na graça sem fim. Com Cristo eu posso ir além. Nós cantamos então essa última canção que, em forma de oração, nós entregamos nossa vida a Deus e nós adoramos Ele, nós agradecemos a Ele pelo cuidado, pelo carinho que Ele tem, que Ele continua tendo com a gente todos os dias. Vamos cantar juntos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim.
Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Mais uma vez, te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descansa e paz em mim vais achar. Cristo te ama. Minha luz, eu te agradeço, querido Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Deus é bom demais. A gente não pode esquecer disso em nenhum momento da vida da gente, em nenhuma circunstância, nenhuma coisa que acontece com a gente, ou a partir da gente, ou independente da gente, a gente pode esquecer isso. Eu gosto muito do Salmo 73, eu acho engraçado o jeito que o Asaf, ele começa o Salmo, ele fala assim: com efeito Deus é bom, no versículo 1. Aí no versículo 2, quanto a mim, aí ele vai falar que ele não era bem aquilo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente não esquecer e não relativizar a bondade de Deus correspondente ao momento de vida que a gente está passando, ou a gente mesmo, ou não sermos nós a régua
pela qual a gente vai avaliar a bondade ou não de Deus, avaliar o caráter de Deus, porque nós somos extremamente volúveis, a gente mexe muito, alterna muito, e Deus não muda. É isso que a Bíblia garante para nós, Ele não muda, não há nem sombra de variação nele, e Ele é bom, isso é o caráter dele, isso é a essência dele, e a gente não pode esquecer nem um dia do quanto Deus é bom, e a gente não pode viver de nenhuma outra forma que não seja a partir dessa declaração e afirmando essa verdade dentro daquilo que Deus faz com a gente. Antes da gente entrar na nossa mensagem de hoje, alguns avisos rápidos, né? A gente tem o nossa conta bancária ou chave Pix para fazer a contribuição dos dízimos e das ofertas. Esse mês que nós não vamos poder abrir presencialmente, então você pode fazer a sua contribuição através da conta do Sicredi, através da chave Pix, transferência, ou se você, eu não sei mexer nisso, não estou habituado a mexer com isso de jeito nenhum, você pode entrar em contato com a gente, com a tesouraria da igreja ou com o WhatsApp da igreja, falar, e aí a tesoureira vai disponibilizar uma outra forma para você fazer a sua contribuição. Muito importante, porque a gente continua avançando, como nós falamos inclusive na semana passada, em momentos assim é que a igreja tem que trabalhar mais ainda. A igreja não entra em lockdown, a igreja avança, e isso acontece através do nosso ministério pastoral, que está ativo. Se você está precisando de um acompanhamento, de um aconselhamento, está passando por alguma situação complicada, seja você membro ou não da nossa igreja, nós estamos à disposição para te ajudar, para estar com você, para caminhar com você. E eu queria até falar uma coisa com vocês que fazem parte da nossa igreja, para vocês orarem a respeito disso nessa semana, dentro daquilo que a gente vem pensando, de que a igreja ela precisa continuar ativa, continuar avançando, ela não encolhe no lockdown, pelo contrário, ela tem que ter até mais atitudes e energia para poder fazer diferente aquilo que vinha fazendo, para que o evangelho continue sendo pregado. Nós desenvolvemos um trabalho, e a gente vai implantar ele nessa semana agora, de apoio e cuidado com os profissionais da saúde da nossa região, de Sapucaia, Novo Hamburgo e a metrópole de São Leopoldo. Nós vamos distribuir alguns cartões com QR Code, com informação em todos os hospitais e UPAs da nossa cidade, para que os profissionais de saúde possam acessar o link ali, ou o QR Code, ou o cartão, ou o telefone, que é esse mesmo telefone da nossa igreja. E se eles sentirem que eles estão passando por um momento de angústia, de aperto um pouco maior, eles vão poder entrar em contato com a gente e marcar um horário, e aí algum dos nossos profissionais ligados à área da saúde emocional vão marcar um horário, e a gente vai sentar e a gente vai acompanhar. Nós sabemos que essas pessoas estão passando por um momento muito tenso, muito diferente, a responsabilidade que está sobre os ombros deles é enorme, e isso acaba fazendo com que eles se sintam um pouco mais angustiados, às vezes não querem estar em contato com a família, com medo de contaminar a família, escolhendo ali quem vai internar, quem não vai internar. Então, essa é uma forma que nós, como Igreja Betânia, temos de poder participar desse momento de angústia na nossa região, na nossa cidade, a poder ajudar essas pessoas dessa maneira. Inclusive, se você conhece algum profissional da saúde, está passando por alguma dessas situações, você também pode indicar esse telefone, o WhatsApp da igreja, e a gente vai ter uma equipe preparada para poder acompanhar, aconselhar, cuidar, amparar, orar junto, chorar junto e reforçar as emoções para que eles continuem fazendo aquilo que eles estão fazendo, né? Nós sabemos que essa sequência da pandemia ainda vai, talvez 1 ou 2 meses dentro da nossa região. O isolamento social não funciona para poder parar essa variante do vírus, é só mesmo quando as pessoas forem vacinadas, pelo menos as pessoas de mais idade, com comorbidade, que são as pessoas que ocupam UTI, que mesmo que a doença continue circulando, isso vai dar uma amenizada. Isso implica nas nossas atividades como igreja, a gente vai permanecendo fechado nos domingos, do culto oficial de domingo, enquanto isso
acontece, nós não podemos abrir, não podemos funcionar com cultos públicos, mas a gente continua aberto com todas as coisas, com todas as outras atividades, elas continuam funcionando, a gente continua trabalhando e fazendo mais, e você que é parte da igreja, esse é o sentimento que precisa estar também no seu coração nesse momento. Uma dessas coisas que a gente teria num culto público de domingo, que a gente não vai ter, é a ceia, né? E aí nós teríamos tido a ceia no domingo passado, a gente ainda deu uma esperada para ver como que a coisa ia funcionar, mas aí com esse cenário de que em março nós não vamos ter culto público no domingo, a gente precisa então fazer a nossa ceia num outro momento, em outros ambientes, que é o que vai acontecer nessa semana. E eu queria, junto com isso, já começar a falar sobre a nossa mensagem, pensando sobre o que Jesus fez por você. E nessa semana nós vamos celebrar a ceia nos nossos grupos cultivo, os nossos grupos caseiros, que a gente reúne. Então, se você não faz parte de um grupo cultivo, mas você quer celebrar a ceia junto, nessa semana especificamente, você também pode entrar em contato e ver aonde vai ter uma dessas reuniões, um desses encontros, para a gente celebrar a ceia. E por que a gente não celebra a ceia online? A própria natureza da ceia, ela demonstra para nós que demanda comunhão, demanda aproximação, demanda a gente estar junto, e não um ritual que você faz sozinho na sua casa, a partir de um vídeo, a partir de alguém que não está presencialmente junto com você. E a gente entende isso não só pelas naturezas da ceia durante os momentos em que ela aparece na Bíblia, como aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, repreendendo a atitude de algumas pessoas que chegavam e tomavam a ceia e não esperavam os outros tomar. E chegarem. E aí Paulo mostra, com a repreensão que ele faz dessa atitude, que a prática da ceia não é uma refeição como qualquer outra, como por exemplo agora você pode estar me assistindo aí, sei lá, tomando seu chimarrão, comendo uma pipoca, comendo um doce, jantando, sei lá, você pode estar comendo, fazendo a sua refeição. A ceia, ela não é só uma refeição, ela é uma prática, um ritual, uma ordenança que aponta para alguma coisa muito maior e que inclui que haja comunhão nessa celebração. Por isso que não tem como você ser igreja sozinho, não tem como você aceitar Jesus, ler a Bíblia, orar e fazer tudo na sua casa e viver a sua vida não matando, não roubando, não fazendo mal para ninguém, porque a natureza da igreja, ela implica em comunhão. Para mim, especificamente, a ceia ela tem um significado especial, porque foi em um dia de ceia, há aproximadamente 30 anos atrás, quando eu ouvi o pastor da igreja lendo esse texto que eu vou ler junto com vocês aqui, que João registrou lá no capítulo 6, a partir do versículo 53, que instalou alguma coisa diferente na minha cabeça em relação à minha vida com Jesus. Ele estava lendo essa passagem que Jesus dizia: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando ele leu esse trecho e falou um pouco sobre esse trecho, eu lembro sentado do lado da minha mãe, na Igreja Batista, lá em Belo Horizonte ainda, a última peça do quebra-cabeças do Evangelho fez sentido para mim, e eu entendi mesmo criança que eu queria ter isso, eu queria fazer parte disso aqui. Então, desde muito pequeno, minha mãe falava de Jesus para mim, eu cresci gostando de Jesus, eu nunca fui contra Jesus, eu nunca fui ateu, eu nunca fui agnóstico, eu nunca não acreditei em Jesus. Sempre que eu tive consciência da existência das coisas, Jesus fazia parte dessas coisas que eu entendia que existiam, e era uma pessoa boa, que eu queria estar junto com ele, mas teve um momento que eu entendi o que Jesus fez
por mim. Teve um momento específico que eu deixei de ser apenas um admirador de Jesus, eu deixei de ser apenas uma pessoa que simpatizava com Jesus, ou que tinha Jesus como um membro da família, mas eu entendi que ele fez alguma coisa específica por mim, que demandava de mim uma resposta, que demandava de mim alguma atitude, algum comportamento diferente do que eu estava tendo ou planejando ter até então. E aí, desde esse momento até hoje, as principais decisões que eu tomei na minha vida, elas foram permeadas por essa consciência do que é que Jesus fez por mim e de que resposta eu preciso dar continuamente, não apenas em um momento, mas continuamente na minha vida, a partir disso que ele fez por mim. Porque entender o que Jesus fez demanda uma resposta. Não é só algo que te traz consciência, não é só uma informação como você lê a Guerra de Troia e admirar a inteligência de Ulisses em colocar um cavalo de madeira para dentro da cidade e falar assim, poxa, que cara inteligente, ou sei lá, ler a informação de uma pessoa que sacrificou a sua vida para salvar várias outras pessoas que sobreviveram porque aquela pessoa tomou aquela atitude, e você admira aquele comportamento. A história de Jesus, a história do que Jesus fez, ela mexe com a gente ao ponto de que ela demanda uma resposta em um determinado momento da nossa vida e a partir de então, na sequência de toda a nossa vida. Então, até as decisões erradas que eu já tomei da minha vida, não foram poucas, a maneira como eu lidei com essas decisões, as escolhas que eu fiz para, eu errei, o que eu faço a partir desse erro que eu cometi, essas decisões, elas foram permeadas pelo que Jesus fez por mim. O que me fez tomar uma decisão de consertar, de pedir perdão, de tentar corrigir, de tentar não tomar mais aquela atitude, ou não cometer mais aquele erro, o que fez isso na minha vida, ao invés de chutar o balde e falar assim, vou viver minha vida de qualquer jeito, o que der vontade de fazer na cabeça, até isso, até os erros, eles acontecem e são direcionados a partir daquilo que Jesus fez por mim. E aí, cada um de vocês que está me assistindo agora se encontra em algum nível em relação àquilo que Jesus fez por você. Alguns podem estar no nível de incredulidade, não necessariamente de ateísmo, não é que você não acredita em Deus, não acredita que existe alguma... Pode até ser que alguém está assistindo aí é ateu, mas não estou falando dessa incredulidade mais radical, mas também não engole a história de Jesus como um todo, né? Parece que algumas partes, algumas coisas da história de Jesus não são exatamente daquele jeito, ou pode ser que teve uma interferência humana, alguma coisa nesse sentido. Agora, a maioria de quem está me ouvindo agora, provavelmente está no nível de gostar de Jesus, de achar Jesus legal, de admirar Jesus, de ter um respeito por Jesus, de ter um respeito pela figura de Jesus, por quem foi Ele, por quem Ele representa, por quem Ele é hoje, e trabalha nessas categorias de afetividade. Você até acredita que Ele veio, acredita que Ele esteve aqui, acredita nas coisas que estão escritas a respeito dele, sente até uma paz, né? Quando você separa um tempo para Jesus, não sente? Quando você sai um pouquinho do agito do dia a dia e resolve, ter um tempo devocional, ter um tempo de oração, um tempo de meditação, você até sente um pouco melhor. Às vezes, quando está passando um aperto diferente, fala com Jesus e sente que Ele está ali presente junto com você e tudo mais. Mas a pergunta que eu queria fazer para você hoje é: qual resposta você deu a Jesus? Que resposta que você deu a Ele? A partir da compreensão do que Ele fez por você, que resposta você deu e que resposta você vem dando para Ele? Uma vez que Ele fez algo muito significativo por você, pela sua vida. Bom, antes de você me responder isso, eu queria te falar
O que ele fez por você a partir de um dos textos mais fantásticos que a gente tem, não só na Bíblia, como na história da humanidade. É um documento, é um texto maravilhoso. Primeiro, pela maneira como ele foi escrito. Ele é uma obra-prima da literatura mundial. Ele não é um texto, simplesmente uma narração. Ele é escrito, construído, detalhado de uma maneira que, se você para prestar atenção nesse texto, você vai perceber que não é possível que uma pessoa comum tenha escrito esse texto assim. Ou ele era um cara fenomenal, um cara fantástico, ou tinha a participação de Deus na história, ou as duas situações. Segunda razão é que esse texto é um dos textos que tem uma cópia mais antiga inteira preservada na história da humanidade, que data do ano 125 antes de Jesus nascer, antes de Cristo. Olha que interessante, projetei para vocês aí, depois você pode até voltar no vídeo, dar um pause nele, dar uma olhada nesse manuscrito, que é o manuscrito do livro de Isaías. Nós temos uma cópia inteira do manuscrito do livro de Isaías preservada no Museu de Jerusalém, e aí, graças a Deus pela tecnologia, a gente tem, postei aí para você também, um site que você pode entrar e olhar isso com seus próprios olhos. Eles digitalizaram essa cópia, esse manuscrito, que está exposto lá no Museu de Jerusalém, para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, é só você digitar essas letras, esse endereço de site que está postado aí para você, depois você dá a pausa e coloca lá, que se você quiser, você pode navegar pelo texto e acessar esse texto. A terceira razão pela qual esse texto ele é fantástico é que ele foi escrito 750 anos antes da crucificação de Jesus. Então, presta atenção, ele foi escrito 750 anos antes, embora a gente não tenha o texto original, o que o próprio Isaías, de próprio punho, escreveu, porque ele foi copiado e foi gasto, né? Provável que os seus livros aí de 30, 40 anos atrás já estejam esfacelando e num material muito melhor e mais tecnologicamente bem feito do que eram esses pergaminhos. Então você imagina, por 750 anos antes de Jesus, nós não temos o texto original, mas nós temos uma cópia intacta, escrita 125 anos antes de Jesus nascer, ou seja, 155 a 160 anos antes de Jesus ser crucificado. E esse texto, ele fala exatamente sobre a crucificação de Jesus. Ele detalha, ele narra de um jeito que, se você estivesse lendo ele sem as informações que eu estou te passando, sem o museu de Jerusalém ter esse documento lá intacto, descoberto como os manuscritos do Mar Morto, se você não tivesse acesso a essa informação, você ia ler o texto e ia falar assim, não, isso aqui é óbvio que é um apóstolo de Jesus que escreveu, foi um discípulo posterior de Jesus, foi um cristão do século IV, sei lá, que deve ter escrito esse texto aqui, porque ele está detalhando o que Jesus fez. Ele foi escrito 750 anos antes. Eu não acredito, a gente tem pelo menos 125 anos antes uma cópia explicando o que é que Jesus fez. E aí eu queria, enquanto a gente vai ler isso aqui, que você prestasse atenção em alguns detalhes. O texto eu separei a partir do capítulo 52, ele é um diálogo entre Deus e Isaías. Deus está falando algumas coisas, Isaías está falando outras coisas com Deus, então eles estão trocando uma conversa, trocando ideias a respeito de alguma coisa, Deus informando, Isaías em algum momento até reclamando algumas coisas relacionadas a isso, mas obviamente que Isaías ele está fazendo isso dentro da perspectiva profética, dentro da perspectiva nossa, não dele de 750 anos atrás, porque com Deus, a gente não tem tempo aqui na live para ficar explicando isso com clareza, mas deve ter algum texto, algum vídeo gravado no site do Semibsul ou da igreja, em alguma página aí. Deus vive na eternidade, ou seja, para ele não tem passado, presente e futuro, ele vive fora da dimensão temporal. Então, quando às vezes Deus
relaciona com uma pessoa que está presa no tempo, que somos nós, e Deus tira esse sujeito da dimensão do espaço-tempo, essa pessoa começa a falar, reagir ou interagir como se as coisas que para ela ainda seriam futuro já tivessem acontecido. É o que acontece com João, quando ele escreve o livro de Apocalipse. Deus projeta ele no ano 2000 e sei lá quanto, 3000 e sei lá quanto, para ele poder enxergar esses fatos e poder descrever eles ali, e é o que vai acontecer nessa passagem também do livro de Isaías. Então, realmente, essa passagem é uma passagem muito especial, porque Deus queria que o povo de Israel já soubesse, Deus queria que a gente soubesse o que é que Jesus fez por nós. Então, olha comigo a partir do versículo 13, capítulo 52, a partir do versículo 13, como que esse texto ele vai ser escrito a partir desse diálogo. Deus começa falando assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Coisa positiva, boa, fantástica. Mas aí olha só, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Aí a gente pensa assim, isso deve ser que ele vai, Deus está se referindo a ele virar um grande rei, um grande governante, uma pessoa que vai ser honrada por todos, na nossa perspectiva de honra, vai humilhar todas as pessoas, porque ele vai ser levantado e exaltado. Mas aí Deus começa a explicar como que esse levantamento e exaltação aconteceria. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Gente, isso aqui é Deus falando a respeito do que ele do céu estava vendo na crucificação de Jesus. Ele não parecia um ser humano. Então Deus olha e assim, é um amontoado de carne esfacelada por causa das torturas, da crucificação, das chicotadas que ele tomou antes, das varadas que ele tomou, e daquela coisa assim que se olhava, era um pedaço de carne sangrando. Deus fala, ele não parecia um ser humano, não parecia um ser humano. Mas isso é o caminho da exaltação de Jesus. Aí ele continua falando, de igual modo, por que isso aconteceu? Ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Olha só, vamos pegar essa introdução desse texto, porque Deus está fazendo uma introdução a respeito de Jesus. Já existe aqui a ênfase em aspergir muitos. A gente não é familiarizado com esses conceitos, mas ele deriva do sistema sacrificial que foi desenvolvido, aonde um animal ele era morto, e aí eu pus uma cena, um desenhozinho aí de um sacerdote fazendo esse ritual. Ele pegava o sangue daquele animal, eles colocavam num potinho especial, e aí eles pegavam um isopo, um cinzel, um pincel ou um amontoado de folhas, e aí eles molhavam aquilo nesse sangue, nesse potinho com sangue, e ele aspergia isso no altar, essa cena que você está tendo aí, depois aspergia no sujeito que tinha levado o animal, para simbolizar que esse ritual estava tirando a culpa do sujeito que fez o sacrifício e estava sendo transmitida para o animal que tinha sido morto. Então que esse sujeito estava recebendo os benefícios da morte do animal, ou seja, o sujeito ele estava sentenciado à morte, ele tinha uma pena de morte infligida sobre ele, e aí agora ele ia ter que cumprir essa pena de morte. Não era uma pena de morte natural, de morrer fisicamente, era uma pena de morte espiritual, da morte eterna, do inferno, do afastamento definitivo e eterno de Deus. Mas aí Deus desenvolve um sistema onde essa pena é transferida para o animal. Pena de morte, por conta de quê? Por conta do pecado. Olha só o que Paulo fala, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6 de Romanos, nos versículos 23, a respeito disso. No 6 ele afirma para a gente, o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você
peca, você precisa pagar com a sua vida por você ter pecado e ter ofendido a Deus e destruído a criação de Deus, seja pessoa, seja o resto da criação, daquilo que ele fez. Aí você vira e fala assim, mas eu acho que eu não fiz coisas graves ao ponto de isso implicar em uma morte para mim. Aí a Bíblia vai continuar afirmando, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, essa é uma condição de todos os seres humanos. O dia que você adquiriu consciência sobre o certo e errado, e você optou por fazer o errado, mesmo sabendo que você não deveria fazer aquilo, a partir desse momento você se tornou destinado à morte eterna, destituído da glória de Deus e agora merecia receber a sua pena. Então, se você já cometeu algum pecado na sua vida, saiba que no dia de prestar contas diante de Deus, no dia do juízo final, você vai precisar responder pelos pecados que você cometeu, e a pena é morte. A não ser que a sua pena seja paga por alguém, que é isso que eles estavam fazendo nesses rituais do Antigo Testamento. Agora, você vai concordar comigo que não tem muito sentido de equivalência se um ser humano comete um pecado e vem um animal inocente e morre no lugar do pecado daquele ser humano. A não ser que aquele ritual não era o ritual em si que ia salvar, mas estava apontando para uma outra realidade, que é justamente o que o texto de Isaías continua falando para a gente. Ele começa, e aí agora muda o personagem, não é mais Deus falando, passa a ser Isaías falando, e ele começa com uma reclamação muito comum com pessoas que decidem falar do Evangelho para outras pessoas, que talvez, se você já experimentou falar do Evangelho para outras pessoas, esse tipo de coisa já aconteceu com você também. Ele fala assim, Deus, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem que acredita nessas coisas? Porque isso não é algo que desperta muita atenção das pessoas. Isso não é algo lógico. Isso não é algo que você pega e fala assim, olha, isso aqui aconteceu, então é óbvio que Jesus veio e esses sacrifícios ocorreram e essas coisas aconteceram, e aí é assim que você tem os seus pecados perdoados ou as suas penas pagas. E nós estamos tão envolvidos nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nas nossas coisas, nos nossos planos, nas nossas reclamações, nas nossas insatisfações, que às vezes não dá nem tempo da gente parar para analisar a substanciabilidade dessas coisas, de entender de fato quanto que isso se aplica, ou é real, ou é concreto no mundo. Seja no mundo, seja na nossa vida, seja no mundo espiritual, essa dimensão que a gente às vezes não tem muita clareza sobre o funcionamento dela, o desenvolvimento dela. Mas aí, Isaías continua, olha como é que ele continua falando nos versículos seguintes. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Linguagens poéticas que fazem muito mais sentido para quem vive no campo do que às vezes para quem vive na cidade, no contexto urbano, mas é aquela ideia de quando você corta uma árvore e de repente começa a nascer uma plantinha pequenininha dali, e você pensa, não, agora a árvore está morta, mas aí nasce uma plantinha e daqui a pouco aquilo vira a árvore de novo, né? Então é mais ou menos essa ideia que ele está falando, mas aí ele vai voltar a falar coisas que a gente consegue entender. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele não está falando assim de que Jesus era feio na adolescência e qualquer coisa assim, não. Ele já está descrevendo esse Jesus que estava sendo exaltado, que estava sendo levantado na cruz, nessa perspectiva inversa de exaltação, que para nós exaltação é você ficar acima de todo mundo, e aí Deus está falando, não, a exaltação pela qual ele vai passar é a de ele passar pelas coisas que você deveria passar. Aí ele continua falando,
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. E aí a gente vai descobrir, quando a gente lê os textos de Jesus, o quanto que Jesus pregava, se esforçava, falava com as pessoas, insistia para que as pessoas conhecessem a Deus, se convertessem, mudassem de vida. Ele mesmo curava as pessoas, cuidava das pessoas, às vezes essas pessoas viravam as costas para ele, que às vezes não é muito diferente do que acontece hoje. Então, tá vendo? A gente precisa entender que essas coisas aconteceu num tempo, para a nossa perspectiva, 2050 anos atrás, na perspectiva de Isaías 750 anos para frente, mas no tempo isso aconteceu para Isaías, na época de Jesus, está acontecendo para nós até hoje. Então as respostas que a gente pode estar dando para Jesus podem ser as mesmas, de ainda fazer dele alguém de tristeza e familiarizado com o sofrimento, se a gente ignora ele. Isaías continua: como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Por que Isaías está usando esses termos, ou falando nessa maneira? Nós não tínhamos em estima, embora Isaías era alguém fiel a Deus. Porque Isaías está falando coletivamente com o povo. Ele aceita o que Jesus fez, mas ele sabe que o povo dele não aceita. E essa perspectiva que a gente, às vezes, que já aceitou, precisa ter, de entender que o fato de nós estarmos inseridos em uma sociedade que ainda não aceitou, não faz com que a gente tenha que se separar dessa sociedade e falar assim, o problema é deles, a gente vive então a nossa vida de termos aceitado para cá, afinal eu estou com a minha salvação garantida. Isaías fala, não, nós somos um povo. E quando a gente enxerga o outro assim, a comunidade assim, o próximo assim, isso muda a maneira como a gente interage com o mundo. E aí ele continua falando, mas certamente, apesar disso tudo, que a gente estava não tendo ele em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Ou seja, ele estava fazendo aquilo por nós e a gente estava achando que aquilo era por ele. Ele estava assumindo o nosso sofrimento, mas a gente estava achando assim, não, ele está sofrendo porque ele escolheu, porque ele quis, porque ele tomou esse rumo, porque ele tomou a decisão de caminhar para esse sentido. Ou seja, muita gente continua não entendendo o porquê daquilo ter acontecido com Jesus. No dia da crucificação, eles acharam que Jesus estava passando por aquilo ali porque ele tinha pecado contra Deus. Então os fariseus estavam ali na volta falando, se salvou, desce da cruz, você é o Filho de Deus. Os ladrões ali falando, salva a si mesmo e a nós também, se você pôde salvar tantos, não pôde salvar a si mesmo, não sei o quê. Ou seja, eles achavam que era por uma questão religiosa, de Jesus ter pecado e blasfemado contra Deus. Os romanos achavam que era uma questão política, porque ele estava se fazendo rei no lugar de César, por isso que a acusação na cruz, em cima de Jesus, escrita em hebraico, grego e latim, era: esse é Jesus, o rei dos judeus, porque ele tinha se feito rei no lugar de César. Então, uns achavam que era por uma questão pessoal, espiritual, outras que era por uma questão política, social. Muita gente hoje, às vezes até você acha que era tipo um mártir que estava tentando fazer uma mudança social, política, econômica, religiosa profunda. Só que, na verdade, ele está fazendo isso pela gente, por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros. Jesus, ele não foi um mártir que se rebelou contra o Império Romano, contra o sistema religioso dos fariseus. E aí, por razões diferentes do que essas, pode ser que você também acha que Jesus morreu por causa de alguma questão própria dele mesmo. Mas aí olha como é que Isaías, de novo, 750 anos antes, ele continua falando. Mas ele foi traspassado, cruz, lanças, traspassado, por causa das nossas transgressões.
Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O que Jesus está fazendo? Ele está assumindo o papel ritual daquela ovelha do sacrifício. Que aquela ovelha só apontava para a realidade concreta, que era o próprio Jesus. Que por ter entrado na existência humana como o homem o fez, para poder assumir o nosso lugar por causa dos nossos pecados, ou por causa dos nossos erros. Por que isso acontece? Isaías continua falando. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele teve que fazer isso porque cada um de nós tem a tendência de tentar seguir o seu próprio caminho. Fala a verdade para mim, se você não já fez ou até está fazendo, de construir uma religião para você, de construir coisas que você aceita, coisas que você não aceita. Às vezes até você participa da igreja, você vem na igreja, mas você pinça coisas que te interessam, e aí as outras coisas que não te interessam muito, você faz conforme o seu jeito. Às vezes você enxerga algumas coisas e pensa, mas isso aí está muito radical, vou pegar um negócio mais light para mim. Todos nós andávamos como ovelhas, nos desviando, cada um para o seu próprio caminho. Pelo fato de às vezes a gente deslizar daquilo que Deus propôs para nós, é que a gente precisa de um Redentor. E aí veja, pecado não é apenas você fazer coisas horríveis e monstruosas. O individualismo é pecado. O egoísmo é pecado. Viver para si mesmo, essas coisas também são pecados. Vocês querem ver uma coisa que às vezes pode estar acontecendo com a gente nesse momento de crise da pandemia? Quantos de nós, tendo medo de adoecer, de contaminar alguma coisa qualquer, a gente fica recolhido sob o argumento de que eu não quero também contaminar as outras pessoas, mas também parou de ter ações proativas, concretas, impactantes na vida de outras pessoas? Ou quantos de nós, porque estamos economicamente ameaçados, estamos com o nosso negócio fechado, o nosso emprego em risco, os nossos clientes não conseguindo nos atender, a gente fica tão absorvido nos nossos próprios problemas que a gente pensa assim, puxa, eu já tenho agora tanta coisa para fazer, e eu saí da minha rotina, e sim, sair da rotina é horrível porque o tempo descontrola, mas a gente não tem tempo mais para investir significativamente na vida de outras pessoas. E aí você não está fazendo coisas absurdas, horríveis, maldosas, mas você voltou-se para si mesmo. Você está cuidando da sua vida, está cuidando das suas coisas. Isso também é uma forma de você ir para o seu próprio caminho. O seu próprio caminho, como fala Isaías 53, versículo 6, não necessariamente é um caminho que prejudica os outros. Mas às vezes o seu próprio caminho é o seu próprio caminho. Não é o caminho do Senhor. Não é o caminho das outras pessoas. E andar no nosso próprio caminho também impacta negativamente o mundo, a criação, o reino de Deus e o próprio Deus. Não existe altruísmo maior do que você levar essa mensagem de salvação para outras pessoas, que precisam saber disso para que elas possam tomar uma decisão. Isaías continua falando para a gente, ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes, que para eles era uma coisa fundamental, casar, ter filhos e cuidar da sua própria vida, e ele não pôde passar por esse tipo de situação, pois ele foi eliminado da terra dos viventes.
Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com ímpios. E com os ricos em sua morte, porque Jesus foi sepultado num túmulo de gente rica, mas ímpia, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Isaías fala que então ele morreu. Ele passou por tudo isso e ele não foi milagrosamente salvo no final e aí as coisas. Ele morreu, esmagado até a morte, traspassado até a morte, morto juntamente com os malfeitores, sepultado com os malfeitores, sem abrir a sua boca contra isso, e sem que ele tivesse aberto a sua boca para mentir, para pecar contra o Senhor, ou para blasfemar, ou para ofender alguém. Sem nenhuma culpa, para que ele pudesse ter a condição de oferecer a pena que ele pagou sem culpa em substituição pela minha pena, por causa do meu pecado. O que ele fez? Ele morre no meu lugar, para que o dia que eu chegar diante do tribunal de Deus, esse tribunal cósmico, metafísico, que eu tiver que prestar conta de todas as atitudes que eu cometi, todos os pecados que eu cometi, e que a sentença por eles for a morte, Jesus possa apresentar e falar assim: olha, eu não cometi nenhuma dessas coisas, eu morri, eu estou com crédito, e eu gostaria de oferecer o meu crédito para Mateus. Ele faz isso para que diante de Deus, do universo, da criação, dos anjos e dos demônios, ele possa falar assim: não há injustiça da parte de Deus em ter sentenciado o pecador à morte, porque eu paguei. Nós não mudamos a regra do jogo. Eu paguei, porque Deus não mente. Então eu paguei aquilo que Mateus fez. E é só por causa disso que eu não vou ser sentenciado a passar a minha eternidade no inferno, afastado de Deus, que é a morte espiritual, que é a pior de todas as mortes. Ele pagou a minha dívida e ele pagou a sua dívida. Mas aí a gente tem uma boa notícia, que Isaías continua falando na sequência do texto. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Mas ele não tinha morrido. Ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Ele venceu a morte justamente para garantir para nós que a promessa dele de que nós vamos vencer a morte está garantida. Não porque é algo que ele almeja fazer para nós, mas porque ele fez concretamente isso. E aí depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, aí Deus está falando de novo: meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Graças a Deus, porque levou as minhas. E eu quero muito que ele leve as suas também. Por isso ele dará uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Hoje, Jesus ressuscitou e desfruta do sucesso do seu sacrifício, e ele continua intercedendo e justificando a muitos por conta daquela atitude que ele cometeu. Na perspectiva do texto de Isaías, 750 anos para frente, na nossa perspectiva, 2050 anos atrás. Eu estou fazendo o cálculo errado. 1990 anos atrás. Eu estou adicionando 30 ao invés de subtrair 30 anos. Agora, por que ele não fez isso por todos? Por que o texto fala que ele carregou o pecado de muitos? Por que na ceia ele vira para os discípulos e ele fala assim: esse é o meu sangue que é derramado em favor de
muitos. Por que ele não fez isso para todos? Porque você precisa tomar uma decisão em relação ao que Jesus fez, em relação ao que o próprio Jesus disse. Marcos, no primeiro capítulo, no último capítulo do seu evangelho, de quando ele conta essa história, que agora para ele tinha acontecido, e ele está narrando o que ele viveu, diferente de Isaías que narrou o que ia acontecer, mas eles estão falando da mesma história, estão falando da mesma pessoa. No primeiro e no último capítulo, ele registra para nós o seguinte, que Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E ele dizia assim, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas notícias. E lá no último capítulo ele registra também palavras de Jesus. Vão por todo o mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você precisa responder alguma coisa para isso que Jesus fez, porque o sacrifício de Jesus ele não é automático, ele não é um perdão incondicional, não é uma indulgência plena para todas as pessoas. Ele não é algo que vai atingir a todo mundo indistintamente, mas tendo morrido suficientemente para alcançar a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os seres humanos, ele condicionou que os efeitos desse sacrifício será para aquele que se arrepender e crer nessa notícia, para aquele que acreditar nisso e mudar a sua maneira de enxergar o mundo, resolvendo assim abandonar os seus próprios caminhos para poder seguir os caminhos do Senhor, a sua própria maneira de fazer as coisas, para fazer as coisas da maneira do Senhor. Gente, isso demanda um nível de humildade e um nível de abandono do egoísmo gigante. Porque a nossa tendência sempre é costurar uma religião para nós, ao invés da gente submeter. E quanto mais inteligente a gente é, mais difícil isso vai ficando. Ao invés da gente se submeter a Jesus e falar assim, Jesus, o que é que o Senhor quer? Eu não vou mais apresentar para ti o que eu acho que o Senhor quer. O que é que o Senhor quer? O que você tem respondido para Jesus a partir daquilo que Ele fez por você? A ceia é uma dessas respostas. Ele pediu que nós pegássemos o pão, pegássemos um cálice de suco de uva ou vinho, e nós tomássemos essa refeição juntos, lembrando do que Ele fez por nós até o dia que Ele vai voltar. E Ele pediu para que a gente fizesse isso, não só para a gente lembrar no sentido cognitivo, mas para a gente lembrar de uma forma que a gente reajusta a nossa vida, a gente redireciona a nossa rota, a gente, relembrando aquilo, pensa o quanto que eu estou comendo do corpo de Jesus e bebendo do sangue de Jesus na minha vida, no meu dia a dia, nas escolhas que eu vou fazer amanhã, na maneira como eu estou lidando com as pessoas, na energia que eu estou empregando para que pessoas, no meio desse drama que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje, possam conhecer esse Senhor maravilhoso, que nos traz esperança, perdão, cura, salvação e vida eterna. Comer do corpo e beber do sangue não é só aquele ritual, mas aquele ritual representa que juntos, eu e você, nós vamos fazer e assumir esse compromisso, que a gente vive para o reino de Deus, a gente vive para o nosso Senhor que nos salvou, e que nós não vamos descansar até que a última pessoa tenha conhecido essa mensagem, ou que a gente morra, o que vier primeiro. Eu queria convidar você a dar essa mesma resposta para Jesus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício por nós. Obrigado porque o Senhor fez tudo isso que a gente leu no livro de Isaías. O Senhor contou que ia fazer isso tantos anos antes de fazer.
O Senhor continua fazendo tantos anos depois de ter feito. Obrigado, Jesus, porque através do seu sacrifício nós temos perdão dos nossos pecados, mas também temos a nossa vida remodelada e redirecionada. Eu peço a bênção do Senhor, Jesus, para a vida de cada um que está assistindo nesse momento, que está participando dessa mensagem e que vai ao longo dessa semana também participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando com a vida do Senhor, para que a gente possa realinhar a nossa rota e a gente possa empregar a nossa vida na comunicação dessa mensagem para até a última pessoa. E se a gente morrer antes disso acontecer, que a gente deixe um legado de continuidade para isso acontecer nas próximas gerações. Mas que a gente não descanse antes disso acontecer. Peço que o Senhor Jesus nos abençoe a nossa semana, que o Senhor cuide de cada um e que o Senhor não deixe a gente cair na tentação de voltar para os nossos próprios caminhos. É em teu nome, Jesus, que nós fazemos essa oração. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, essa semana e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para você.